Eu sou Gilberto Bogado, eu sou empresário, eu sou treinador de vendas, eu sou formado em administração de empresas, também tenho formação em coach e analista DISC. Nesse workshop eu vou te mostrar o caminho para que você se transforme em um verdadeiro consultor de PDV e atinja o comissionamento que você tanto deseja. Imagina que você estivesse ganhando, né, aquilo que você gostaria de ganhar do ponto de vista das suas comissões. Imagina que isso pudesse estar acontecendo agora, nessa realidade de clientes que você atende hoje e com esse mesmo portfólio que você atualmente trabalha. Imagina que esse cenário, né, de maiores ganhos, de melhores ganhos, né, de maiores comissões, talvez pudesse gerar em você um sentimento de mais segurança, né? Talvez isso fosse impactar diretamente na forma como você, inclusive, atende ao ponto de venda. Isso vai trazer para você, provavelmente, um benefício adicional. O cliente passa a te olhar de uma outra forma, passa a enxergar você como alguém que realmente o ajuda dentro do processo dele, que ele é um empreendedor de varejo, né? Imagina que você pudesse contar, já que ele confia mais em você, imagina que você pudesse contar então com mais autonomia para você poder fazer a geração dos seus pedidos, das suas recomendações de entradas, por exemplo, de produtos de valor agregado mais altos no ponto de venda dele, com mais tranquilidade, com mais rapidez. Imagina que isso, por exemplo, pudesse acontecer e isso iria impactar diretamente, muito provavelmente, no seu faturamento, no seu comissionamento, né? Muito provavelmente. Então, imagina ainda se esse faturamento, se esse volume maior de comissionamento, por exemplo, pudesse te ajudar a chegar mais rápido, por exemplo, no sonho, né, da casa própria, no sonho da troca de carro, ou até mesmo no sonho das viagens aí com a sua família, sejam elas nacionais ou internacionais. Então, assim, são cenários que todos nós aí almejamos, né? Queremos, gostaríamos muito que acontecesse conosco. Imagina, tudo isso é possível. É possível que aconteça aí com você, né? A questão é que muitas vezes nós acabamos, né, deixando um pouco de lado esses projetos. Então, mesmo que você já tenha muito tempo de casa, muito tempo de rota, muito tempo aí trabalhando onde você está, mexer com essas coisas todas aí é possível. Pode acontecer sem nenhum tipo de dificuldade. Mesmo que você pense que você, por exemplo, já esteja até com a idade avançada, já passou dos 40, por exemplo, 45, 50, poxa, não estou mais na idade de mexer com essas coisas não, Gilberto. Se você está desconfortável com o seu ganho, você tem possibilidade sim de fazer alguma coisa ainda. Não tem nenhum tipo de dificuldade. Mesmo que você também já tenha, por exemplo, até talvez recebido vários treinamentos de vendas, vários tipos de reforço, só que nenhum deles até hoje efetivamente conseguiu te ajudar. Não repercutiu efetivamente em termos de resultado. Mesmo que você talvez esteja iniciando, pode ser que você tenha menos de um ano trabalhando em vendas externas. Pode ser. E mesmo ainda que você possa pensar que talvez esse tipo de abordagem que nós vamos fazer aqui hoje não se aplique ao tipo de loja que você atualmente atende, seja ela de qual for o segmento de varejo. Então, mesmo com tudo isso, se você quer realmente impactar, trazer para você mais faturamento, trazer para você mais comissionamento, de forma que você consiga levar para a sua vida mais qualidade de vida, melhores condições para você e para sua família, você está no lugar certo. Eu sei que isso tudo que eu estou falando para você pode parecer assim, poxa, uma promessa, né, pancada, muito forte, né? Pode ser até que você pense assim, poxa, pode ser que até isso seja exagerado. Pode parecer até que não seja verdade. Se eu estivesse no teu lugar, talvez eu pensaria da mesma forma, porque eu fui impactado por isso, tudo que eu te falei aqui agora. E também já levei impactos parecidos com isso para outras quase, um pouco mais agora, na verdade, de 600 pessoas até o ano passado. São vendedores, são representantes comerciais, são pessoas da área de vendas externas, assim como você. Assim como eu, né? Eu também sou. Passei também já. Eu já não estou mais hoje atuando, mas também sou. Você vai conhecer um pouco mais dessa história. Antes de avançar, eu queria mostrar um pouco algumas dessas pessoas para você.
para que você tenha uma noção sobre quais foram esses impactos, né, na vida dessas pessoas. Só um minutinho, deixa eu só fazer aqui uma mudança de tela para mostrar para você essa... Só um pouquinho. Na hora, né? Na hora de mudar. Vamos ver se eu acho aqui. Ops. Opa. Quase pronto. Quase pronto. Quase pronto. Acho que agora foi. Agora. Agora foi. Ó, presta atenção aí nesses depoimentos Boa rapidamente. noite, pessoal. Meu nome é Roberto. Eu trabalho com vendas há uns 30 anos e hoje estou na FBO. Sempre trabalhei com vendas. Porque antes, na minha época, vendedor não tinha planilha, não tinha que saber Excel. Era bater a meta. Era tuchar o cliente e vamos, que vai dar certo. Mas hoje o vendedor, ele tem que ter uma alta performance. A gente vem conhecer essa palavra ultimamente, você vem se falando, e depois do curso a gente começou a captar realmente a necessidade de se aplicar aquilo que a gente aprendeu no curso de alta performance. Quando eu comecei a fazer o curso, ajustando mindset, quando chegou na parte discutativa, foi que eu fui realmente entender a necessidade do cliente. O curso tem ajudado muito mesmo, muito. Depois do seu curso, Gilberto, tem despertado muita coisa. Eu lhe disse que sempre me dei bem, mas depois do seu curso reforçou muito, muito a possibilidade, a comunicação, o que eu vejo o cenário do cliente. Quando eu entro na loja, eu vejo o cenário todinho, já imagino como é que eu posso me posicionar. Primeiro escuto, ver como é que eu vou abordar a oportunidade ideal para que eu possa chegar onde eu quero. A aplicação do curso, eu já tive de introduções de produtos, eu já tive de aumento de volume, eu já tive de mudança de exposição na categoria, no PDV, e a partir daí ele tive um aumento mesmo, né? Eu sempre me preocupei muito com o meu produto. Isso é importante para o vendedor. Isso está no curso também. Só que dominar o meu produto é apenas um tópico do curso. O curso Alta Performance ele é muito mais amplo. Ele me diferencia de vendedor de produto para um consultor de vendas, de entender um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre fui vendedor com muito orgulho. Hoje eu sou um vendedor consultor com muito orgulho. É uma frase que me impactou muito, né? Vendas servidoras. Servir para vender. Isso mudou. Essa filosofia... O que mudou de um ano para cá, eu tenho a visão de servir melhor ao meu cliente. Vender é a consequência do meu serviço, né? Então, cada vez mais melhorar o meu serviço, servir melhor, e a venda vai ser a consequência disso. Eu fiz outros cursos, né? Curso de alta performance no PDV foi uma coisa assim que tirou a gente do automático e fez a gente agir mais, ter uma visão maior da loja, da negociação, olhar mais para o cliente, olhar mais para o concorrente também, que às vezes eu nem olhava muito, eu só queria olhar o meu lado, né? O curso foi agregador nesse sentido, saí do automático e coloquei mais em prática, fiquei mais profissional, né? Me profissionalizei melhor e isso foi uma coisa assim muito boa para o meu profissional. A nossa equipe também hoje é outra equipe e o mais legal assim do curso que tinha a parte teórica, né, que a gente tinha que assistir e tal, e a parte dos exercícios. Essa parte para mim foi a melhor. Eu gosto da prática. Então, tinha a teoria e a prática. E essa prática foi onde a gente começou a fazer negociações, plano de ação, identificar a loja. Foi muito bom mesmo. Foi um dos cursos assim que foi essencial para a nossa parte comercial, assim, muito bom mesmo. Eu sou alta performance, eu chego logo, o cliente fala que eu sei até mais que ele, às vezes, da loja dele, né? E é isso aí. Então, essa última foi a Amanda. Ela é uma aluna agora recente, né, do curso. E vocês viram aí que sem limitação, né? O primeiro foi o Ser Roberto. O Ser Roberto é um cidadão, um exemplo. 62 anos de idade, uma figura. E eu fico
com o coração aqui cheio, né? Todo feliz de ver que esses impactos aí já estão acontecendo com muitos representantes comerciais, um grupo bastante grande que já passou aqui, né? Pelo nosso contato. E eles estão efetivamente começando a se transformar, né, nesses consultores de vendas. Eu não sei se você reparou que a Amanda falou que a cliente comenta que ela entende mais da loja do que a própria cliente. Olha só que coisa fantástica. Então, assim, é uma mudança, né, de paradigma totalmente em relação ao processo de atendimento, e isso garante para esses profissionais níveis de faturamento e ganhos totalmente diferenciados. Então, na aula de hoje, nesse nosso workshop, eu vou mostrar para você um checklist de tudo o que você precisa aprender para se transformar verdadeiramente num consultor de PDV, como esses caras aí que vocês acabaram de ver, como os vários outros aí, como eu também, né, já acabei me transformando. E para que você possa, então, atingir os níveis de comissionamento que você almeja, né? E com esse checklist você vai conseguir realizar todas essas coisas que você deseja e o que eu falei lá no início. Antes, deixa eu te contar um pouco como é que nós chegamos, né? Como é que eu cheguei até aqui. Comigo não foi muito diferente, tá? Você viu ali que esses caras são caras de muita experiência já, alguns com 10, outros, a Amanda com 11 anos, o seu Roberto com mais de 30 anos, tem mais coisa no vídeo dele, né? Então tem mais de 30 anos de experiência. E só agora eles tiveram contato, né? Tiveram possibilidade de ter um contato com essa coisa da técnica de vendas do PDV. Comigo não foi diferente, né? Eu tenho também, somando agora todo o tempo, são 34 anos de experiência aí em vendas externas. E os primeiros 10 anos foram muito difíceis, muito difíceis. Foi de muita ralação, muito trabalho, pouquíssimo resultado. Ainda tive nesse meio do processo aí 2 demissões, né? Perdi 2 posições muito importantes em 2 empresas de grande porte, né? Então isso foi uma coisa que me abalou bastante. Eu comecei trabalhando em vendas externas na Souza Cruz, em 1988, com 18 anos de idade. Então lá a rotina de trabalho era uma loucura. A gente fazia entre 40 e 50 visitas por dia, o segmento de bares e restaurantes. Então o processo eu era um vendedor, trabalhava junto com o motorista, com a Kombi carregada de cigarro, então nós íamos lá entregando, chegava no ponto de venda, descarregava o cigarro enquanto eu ia fazendo o levantamento de estoque para fazer uma nova sugestão de pedido, o motorista vinha com o cigarro, entregava, eu fazia a parte financeira, a cobrança tal e pronto, ia embora, emitia nota fiscal e ia embora já para a próxima visita. Nós tínhamos uma velocidade muito grande de execução, né? E aí tinha uma oportunidade importante nesse processo. A gente não tinha muito tempo, né, para interagir com o ponto de venda, com o lojista. No máximo ele oferecia para a gente um cafezinho e nós já tínhamos que seguir adiante. A gente tinha esse volume todo de visita e nós precisávamos chegar até o banco antes das 16 horas para fazer a prestação de contas do dia, porque era depositado diretamente numa agência bancária. Então era uma operação louca, correria, né, maluquice e tal. Bom, então assim, visão de negócios lá na Souza Cruz eu não consegui obter muita coisa. Logo depois surgiu uma oportunidade de vendas também, de vendas externas na São Paulo Alpargatas. Eu acabei pedindo o meu desligamento da Souza Cruz, fui para São Paulo Alpargatas. Aí eu fui ser vendedor externo na Essência, porque eu tinha uma rota, eu trabalhava no sudoeste do Paraná, eu atendia toda aquela região ali de Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, uma região bem extensa de viagem, Palmas e tal. Então eu viajava muito, né? E ali eu comecei efetivamente a ser, na prática, o vendedor externo, o pracista, né? Muitas pessoas aí, os mais antigos vão lembrar desse nome aí, os pracistas. E aí, passou-se algum tempo, 2 anos aproximadamente, a empresa passou por um processo de fusão, juntando divisões. Eu trabalhava na divisão de confecção, ou seja, eu atendia lojas do varejo, né, de têxtil. Então tinha lá calça jeans, eu trabalhava com camisas e tal, uma dinâmica um pouco diferente, mas que também segue os mesmos princípios, né, de qualquer outro tipo de loja de varejo. Fui demitido porque eles fizeram nessa junção de divisões e eu acabei não sendo escolhido. Tudo bem, achei a primeira vez que estava acontecendo, eu achei meio normal, né, acontecer o risco, tal.
Passei algum tempo trabalhando como representante comercial, peguei lá uns calçados para distribuir, para vender e tal, e acabei não tendo muito sucesso. E logo em seguida eu acabei tendo a possibilidade de então entrar numa empresa que no início se chamava Disbra, que no final depois acabou se transformando em Santista Alimentos. É a empresa que produzia na época a margarina Delícia, tinha a farinha de trigo Sol, que é muito forte aí em algumas regiões do Brasil, ou seja, eram marcas fortes. E eu continuei, então, trabalhando nessa mesma região. Só que 2 anos depois, 2 anos se passaram, lá fui eu desligado novamente. A empresa passou por uma fusão, por uma junção com outra empresa, e acabou que eu dancei desse processo. Aí eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Eu comecei a fazer a análise do seguinte, bom, peraí, o que eu aprendi de vendas efetivamente até agora? Na Souza Cruz, na São Paulo Alpargatas e na Santista, o aprendizado foi o seguinte: um supervisor de vendas vinha, ficava comigo 1, 2, 3 dias aproximadamente, me ensinava como é que funcionava o processo de atendimento, né? Eram marcas fortes, todas as marcas eram marcas fortes, e a coisa se dava desse jeito. Era assim foi assim que eu aprendi a vender. E aí eu comecei a pensar, comecei a me perguntar, falei, pô, tem alguma coisa que eu não estou sabendo o que fazer, né? Eu me lembrei que inclusive naquela época tinha algumas pessoas que diziam o seguinte, que alguns deles, na verdade, nem supervisores tiveram a oportunidade de receber como visita para orientar. Alguns eram largados lá na tora mesmo, né? Literalmente na tora. Ou seja, pega aqui a pasta, daqui os produtos, treinava o produto e tal, e joga lá, vai você lá atender o ponto de venda. Basicamente isso. Tem alguém aí que aprendeu assim desse jeito também? Alguém aí que está assistindo a gente? Se tiver, bota no chat. Bota no chat aí, comenta aí, olha, eu também fui nessa. Enquanto isso eu tomo um golinho de água aqui. Dá uma comentada no chat só para eu ver se tem mais gente que aprendeu a vender desse jeito. Com alguém que ensinou, sentou contigo 2, 3 dias e depois você já se largou na rua lá sozinho para atender cliente. Deixa eu só ver se surge aí mais gente na parada. Muito provavelmente eu vou encontrar aqui mais pessoas. Tem uma distânciazinha aí entre... Legal. Aí, seu Roberto tá aí. Seu Roberto, acabei de passar seu vídeo, viu? Aí, ó. Eu já passei por isso. Muitas vezes. É isso mesmo. É isso mesmo. Uhum. Então, aí eu comecei naquela época... eu pensei, pô, bicho, eu sou inteligente, eu sou articulado, já estava casado já, casei um pouco mais cedo. E aí, na marra. Aí, ó, o Leopoldo tá falando aqui, é isso aí, velho, na marra, no laço, literalmente, né? Aí eu pensei, pô, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso, né? Aí eu procurei ali alguma orientação, fiz inscrição em palestras, eu me aproximei do pessoal do CDL, né, lá da nossa cidade, que é o Clube dos Diretores Lojistas. Eles tinham treinamentos que faziam lá, internamente eu procurei me aproximar, só que assim, a visão era mais do balcão de loja, não para mim, que era um vendedor que atendia o PDV, né, a loja no caso. Então eu procurei, na época não tínhamos o acesso que temos hoje, né? A gente está falando aqui de 1996, por aí, pô, você não tinha internet, YouTube, com essa disponibilidade toda. Então eu procurei alternativas, encontrei até alguns treinamentos que eram interessantes, bem referenciados por pessoas que eram conhecedoras do esquema de vendas, só que tem um detalhe, não tinha algo que tivesse especificamente mais ligado à nossa prática de vendas externas, porque nós temos uma particularidade específica, existe uma loja no meio do caminho do nosso atendimento. E a loja é o nosso segredo do nosso sucesso, na verdade. Então, ninguém treinava isso. Treinamento tinha objeções, saber lidar, se manter motivado, se manter positivo, enfim, foi assim. Aí eu procurando, por acaso, né, surge e acontece, parece que aquela coisa, quando você pensa positivo, um pouquinho, quando você pensa positivo, eu tô aqui na sala de casa, pessoal. Aí, quando você pensa positivo, então, você acaba, parece que jogando a energia para o universo e as coisas meio que conspiram a seu favor.
não é isso? Então, comigo aconteceu isso. Eu recebi, na verdade, uma ligação de um grande amigo, que hoje mora lá em Santa Catarina, o nome dele é Valmir Kaminski. Ele me ligou numa determinada noite perguntando o seguinte: olha, eu tenho aqui uma outra pessoa tal, que está procurando uma indicação para uma empresa chamada FM Brasil. Aí a FM Brasil era, naquela época, já a fabricante, né? Já eram donos, na verdade, das marcas, de chocolate M&M, Snickers, Pedigree, Whiskas e tal, enfim. E aí ele me indicou, então, para essa pessoa. Essa pessoa acabou depois se transformando também num grande amigo meu, Rogério Mithihiro. Mithihiro articulou e me indicou para que eu fizesse pudesse participar desse concurso, digamos assim, né? Essa vaga. E acabei sendo contratado. Carlos Mendes, né, foi o meu gerente, o gerente na época que me contratou, logo no primeiro momento. Carlos até estava indo para Portugal nessa época, a Mars. Uma história bem bacana aí, foi muito, muito interessante. Mas o ponto em questão aí é o seguinte, meus amigos, minhas amigas. Ali foi que o negócio fez sentido. A Mars, a FM Brasil, no caso, na época, hoje ela se chama Mars, né? Mas na época, a FM Brasil, então, trouxe para o Brasil um treinamento, uma qualificação geral para o seu time de vendas externas, tanto da equipe direta quanto da equipe indireta dos distribuidores. E ali foi que eu entendi que haviam técnicas específicas para o atendimento de uma loja de varejo. Até então não sabia. Então, ou seja, eu passei ali 10 anos... né, ralando, sendo demitido, ganhando pouco, sem ter perspectiva nenhuma e tal, e foi assim, desse jeito que aconteceu o negócio. Aí depois que eu aprendi esse processo, a coisa fez tanto sentido, isso foi final de 97 aproximadamente, foi tanto sentido que eu acabei, assim, peguei aquilo com tanta força, né, e realmente implementei. O que aconteceu? 2 promoções dentro do mesmo ano. Em 98, eu fui promovido saindo de Cascavel, no Paraná, para Santa Catarina, para atender algumas contas chaves e os distribuidores daquela região. Então, eu tinha distribuidores em Itajaí, Joinville e Blumenau. Hoje, inclusive, esse distribuidor que fez parte dessa história, que é a Miller Novo Horizonte, as pessoas devem conhecer, muitas pessoas aí que são do varejo alimentar com certeza conhecem. Valmir Miller, até hoje, é um grande amigo. Nós fizemos ali uma revolução na empresa dele, né, em 6 meses, praticamente. Porque em novembro daquele mesmo ano, eu fui promovido mais uma vez para assumir então uma posição de supervisão de vendas sediado no estado da Bahia. Eu saí de Cascavel, no Paraná, numa condição onde nós praticamente sobrevivíamos ali, né? Segurava a onda, tal, chegava o final do mês e tal, a gente dava eu e minha esposa, a gente dava o jeito ali para pagar as contas e tudo mais. Eu tinha um Chevette hatch 82, os meninos que são mais ligados no negócio de carro vão saber o que significa isso. O desgraçado não podia ver uma oficina que ele parava, entrava, e eu trabalhei com ele na representação, por sinal, imagine o prejuízo que foi. Então, assim, foi um negócio muito interessante e no final do ano eu estava, então, morando na beira da praia, em Praia do Flamengo. Quem é daqui da Bahia vai saber o que eu estou falando, né? Praia do Flamengo é uma das praias mais bem frequentadas, né, da nossa capital. Eu moro até hoje em Salvador. E numa condição completamente diferente do ponto de vista financeiro. Ou seja, caramba, uma mudança assim no mesmo ano radical, né, de todo esse processo aí, dessa forma rápida, né? E depois, mais tarde, eu tive ali boas avaliações no período que eu estive ainda na Bahia. Em 2002 eu ainda fui promovido mais uma vez para gerente de contas, e depois eu mudei inclusive de Salvador para Recife, passei 9, 10 meses lá, e aí acabou que eu decidi não avançar no ambiente corporativo. Eu comecei a falar com um antigo distribuidor que eu atendia no estado da Bahia, e nós decidimos então abrir uma empresa de distribuição. Falei, bom, eu já fui muito tempo do lado de cá da mesa, agora eu vou passar pro lado de dentro da mesa, né, para ver o que acontece, para ver como é que funciona, como é que funciona esse processo. E aí foi, essa sociedade não avançou, eu acabei logo depois, 1 ano e meio depois, abrindo uma outra empresa. Aí sim, nós ficamos com essa empresa há bastante tempo, eu e minha esposa. E nessa fase aí, no início quando eu comecei com a nossa empresa, né, logo depois do início, 6, 7 meses depois, eu acabei fechando a distribuição da Mars para ser distribuidor em Salvador e região metropolitana das marcas Pedigree e Whiskas. Na época a gente trabalhava fortemente no varejo pet, o segmento pet. Eu sempre trabalhei muito forte no varejo alimentar, mas o varejo pet ficou sendo ali no final, com a distribuidora, o meu foco.
E ali, a empresa, quando nós começamos, nós conseguimos então fazer um desenvolvimento muito, muito rápido dos resultados. Foi muito, muito, muito impactante. Só que agora mudou a chave, né? Agora não era mais eu que precisava somente saber dos conteúdos, saber das técnicas. Agora eu tinha que ensinar e replicar para o meu time. O time agora tinha que executar. E isso foi interessante, né? Muito interessante, por sinal, porque em pouco tempo depois, alguns anos depois, 1 ano, 2 anos depois que a gente ficou com a distribuição, a gente começou a ter grandes resultados positivos, né? Alguns, por exemplo, me levaram para fora do país. Eu ganhei algumas viagens de concursos, né? Eu lembro de ter viajado para África do Sul, para Austrália, para Nova Zelândia. Nós fomos também aqui para a América do Sul. A gente teve na Argentina, em Mendoza. A gente teve nos Estados Unidos, em Nova York. Eu tive também na Europa, viajando, né? Tudo isso pago pelas empresas, né? Pago por esses concursos, que eram concursos, na verdade, voltados para o qualitativo, né? Então, assim, os concursos não eram somente compra de produto. Era compra de produto, sim, mas tinha também a avaliação dos produtos de valor agregado. Aí estava a chave do sucesso de você efetivamente conseguir, digamos assim, né, conquistar essas premiações. Então, a história por aí. 2015, eu nunca mais deixei de praticar, né? A gente começou a treinar a equipe, então eu nunca mais deixei de aplicar essas técnicas que eu tinha aprendido. Em 2015, eu e um sócio decidimos abrir uma empresa de importação. Essa empresa ficou sediada em São Paulo e nós atendíamos o mercado brasileiro através de distribuidores espalhados pelo Brasil. Só que como a gente estava começando o projeto, a gente tinha uma pouca representatividade, ou seja, o produto era de valor agregado alto, só que eu tinha que fazer as introduções, eu tinha que ganhar meu espaço dentro das distribuidoras, e aí quem trabalha com distribuidor aqui vai entender o que eu estou falando, a dificuldade que é você chamar a atenção, né, desse distribuidor, da sua equipe de vendas e tal. E aí eu pensei, bom, eu vou pensar aqui numa coisa. Aí o que a gente fazia? Eu ia para o distribuidor e fazia as visitas a campo com sua equipe. E eu comecei a perceber que para aqueles vendedores da distribuidora, veja bem, agora 2015, eu falei antes que a gente tinha lá, eu estava no problema lá em 1996. Quando eu vim em 2015, visitei os distribuidores que nós tínhamos começado a trabalhar, eu identifiquei coisas muito parecidas comigo naquela época. Coisas que, ou seja, faltava metodologia, faltava uma abordagem sistemática, né? Como você atende efetivamente o ponto de venda. E eu comecei então a propor para esses distribuidores uma troca. Como eu tinha habilidade de treinamento, né, e eles tinham a equipe de vendas para vender meus produtos, a gente negociou então uma troca. Olha, eu ofereço para vocês o meu treinamento e vocês aumentam o foco no meu produto, ok? Vamos lá? Pronto. Aí a gente começou a fazer dessa forma. Isso foi interessante, deu um resultado bacana e eu fiquei muito sensibilizado, né, com os feedbacks positivos que eu acabei colhendo com as equipes que nós treinamos dos distribuidores. Então foi bem, bem bacana mesmo. Em 2018, vou pular aqui rapidinho para a gente ganhar tempo, tá? Em 2018, o meu cunhado chega para mim falando sobre os cursos online. Gilberto, os cursos online, pô, você tem uma habilidade boa aí de treinamento, vamos começar a mexer, tal, tal, tal. E aí eu comecei a enxergar ali uma oportunidade, né, para começar a escalar esse negócio, atender mais pessoas pela internet e tudo mais. Aí nós começamos a fazer o projeto. Eu logo depois acabei virando o projeto para o atendimento mais corporativo. Então a gente vinha até o ano passado muito voltado para atender grandes empresas, então indústrias, mesmo empresas de distribuição. A gente estava muito focado nisso. E agora, no segundo semestre do ano passado, nós começamos a identificar uma oportunidade, né? Porque alguns representantes comerciais começaram a ver as nossas publicações nas redes sociais e tal, e começaram a mandar WhatsApp ou então direct lá no Instagram. E aí, como é que é esse processo? Não tem treinamento aberto? Não, a gente só trabalha com empresa. Eu falei, pô, peraí, vamos fazer uma experiência. Em janeiro desse ano, a gente abriu uma turma, fiz um teste para ver como é que funcionava e nós tivemos representantes comerciais que tiveram interesse de avançar. Eu falei assim, olha que interessante, rapaz. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Agora, então, nós estamos aqui falando. Um ponto importante que eu gosto de deixar bem evidenciado. Nos atendimentos corporativos, né, que nós fazemos, nós temos lá um questionário e uma das respostas mais marcantes que nós encontramos com muita frequência é de que 95% aproximadamente dos representantes comerciais, de uma forma geral, desconhecem que existem
técnicas de vendas específicas para o atendimento a lojas de varejo. Isso é um dado muito importante. Se você já conhece, parabéns para você, você faz parte de uma minoria. Então, assim nós chegamos até aqui. Gente, é o seguinte, eu falei do checklist lá no começo, né? Então vamos lá para o checklist, né? Mas antes de entrar nele, só para fazer um parágrafozinho assim, sabe? O cenário das empresas de distribuição da época da Mars era diferente das empresas de distribuição em 2015 agora, ou seja, de 96, 97, era diferente em relação às empresas de 2015, quando nós, na importadora, fizemos os contatos com os distribuidores? Não, não eram diferentes. Do ponto de vista da execução da equipe de vendas, tá? As empresas, claro, modernizaram-se muito mais do ponto de vista tecnológico, mas da execução do time de vendas, os representantes comerciais que atendiam o varejo atendiam do mesmo jeito que em 97, 98, quando a gente começou a fazer o trabalho com os distribuidores na Mars. Quais eram os pontos mais frequentes em termos de oportunidade nos times de execução? Eu vou lhe dizer rapidamente alguns pontos. O primeiro deles, abordagens inconsistentes, abordagens frágeis, abordagem inicial muito focada no produto ou então na empresa. Então, eu vim aqui hoje para te vender chocolate M&M, ou então eu vim aqui hoje para te vender pedigree. Eu vim aqui hoje, eu sou da empresa tal. Essa abordagem, ela é completamente desqualificada, antiga, ultrapassada, século passado. Não existe mais esse tipo de abordagem. Segundo ponto, eles tinham uma dificuldade muito grande em lidar com as ações da concorrência. De forma geral, sejam elas baseadas no preço, sejam elas baseadas em promoções, sejam elas baseadas nas introduções de novos produtos e tal. Então, assim, tinha uma dificuldade muito grande em analisar, entender o que fazer com o produto, com o seu produto e de que forma se escapar, digamos assim, ou se desviar, né, dos problemas causados pelos produtos concorrentes. Segundo ponto. Terceiro ponto, tinham uma dificuldade muito grande para a introdução de produtos de valor agregado alto. É isso que as empresas hoje estão buscando. Se você hoje está me ouvindo aqui, muito provavelmente porque você assistiu um dos meus anúncios que falava exatamente sobre essa questão do valor agregado. Se você tem dificuldade de introdução de produto de valor agregado, segura a onda aí, porque não é só você não, tá? Um monte de gente do Brasil tem a mesma dificuldade e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o último ponto não era nem só de valor agregado, era a dificuldade de introdução do produto. Ou seja, eu tinha vendedores que tinham uma habilidade muito boa para chegar no ponto de venda, fazer reposição. Ele chegava lá, tinha 10 semana passada, hoje tem 3, manda aqui 8. Tá bom, fazia pedido, mandava embora, semana que vem ele voltava e ficava do mesmo jeito. Não se expandia o mix de produto do ponto de venda. E nós sabemos que hoje a pressão por essa expansão está cada vez maior por parte dos fabricantes e das empresas de distribuição. E aí, gente, o que decorria tudo isso? Né? Quando a gente analisava e conversava com as pessoas, saindo um pouco, tirava o crachá no final do dia para conversar com esses representantes, e o que você via? Você via pessoas frustradas, pessoas que trabalhavam pra caramba o mês inteiro, chegavam no final do mês, eram muitos PJs, né? muitos representantes efetivamente, mas não tinham grana, não tinham dinheiro. Não tinham projetos, não tinham sonhos, não podiam realizar muita coisa. Estavam ali na base da manutenção, vamos dizer assim, esperando uma oportunidade. Né? Então, isso era um problema muito recorrente. E aí, ainda por trás disso, tinha um outro elemento importantíssimo. Né? Eles não sabiam, na época, mas eles viviam constantemente correndo o risco de serem cortados como representante. Porque se você não tem performance, o que acaba acontecendo? Não tem performance, aí vem lá alguém e divide a rota. Por que dividiu a rota? Dividiu a rota porque não está tendo, porque alguém está vendo que tem oportunidade e você, representante, não está conseguindo expandir. Então não tem mix de produto adequado, não tem frequência de pedido, não tem produto de valor agregado, não tem produto-chave dentro do ponto de venda, aí o cara vem e corta a rota, diminui, tira 30%, tira 40%, e você vai ter que se estribuchar naquilo que ficou para você. Então, o risco de corte era constante nesse processo. Então, o que foi que a gente fez? Naquela época e depois agora com esses distribuidores agora que a gente atendeu, trabalhou mais recentemente. Né? Então agora a gente chega no ponto central. A gente vai começar a falar então agora do tal checklist para você. Ok? Eu queria só te pedir uma coisa. Assim, se você for, seria bom você pegar aí alguma coisa para você anotar.
caneta, lápis, bloco de nota no notebook, enfim, faz aí alguma coisa para você registrar. A live vai ficar gravada, tudo certo, mas vai ficar até segunda-feira somente. Então segura a onda aí, anota, enquanto eu vou tomar só um golinho d'água. Porque esse assunto agora é o que você precisa fazer para você sair dessa condição. São 10... Eu tentei compilar tudo para ficar mais claro o processo. Então, assim, são 10 pontos fundamentais. Que se você começar a mexer nisso, imediatamente, nesses pontos, você vai conseguir começar a reverter o quadro aí na sua rota. Você pode ter certeza disso. Foi isso que a gente fez. É isso que a gente trabalhou. Em cima disso que a gente trabalhou. Primeiro ponto, vamos lá? Primeiro ponto. Deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal. Deixa eu ver como é que tá aqui. Depois o pessoal... Ó, eu pedi pra Tati. A Tati, ela tá me ajudando no processo. Pronto. Tem vários comentários aqui. Ó, eu vou deixar pra gente fazer os comentários, as perguntas e respostas mais pro final, porque daí a gente focaliza no conteúdo e no final a gente trabalha em cima das respostas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. Aprender sobre o seu cliente. Cada cliente que você atende é um universo diferente. Né? E você precisa conhecer tanto o cliente quanto o empreendimento dele. Lembrando, né, de que ele é um empreendedor de revenda. Ele não é um empreendedor de estoque, ele não é armazenagem de produto. Ele é revenda de produto. Então ele compra produtos que giram. Essa é a ideia que está por trás desse negócio de varejo que ele tem. Então, esse cliente que você atende, ele não quer saber do seu produto. Ele não quer saber do seu produto. Ele quer saber o seguinte: o que é que o seu produto vai fazer pelo empreendimento dele? Quanta margem vai deixar? Quais clientes vai atrair? Quantas pessoas, né, vão entrar na loja dele atrás daquele produto? Qual vai ser a situação versus o produto concorrente? Vai deixar mais margem, menos margem? Enfim, qual é a condição que o teu produto vai trazer de diferença? Essa é a visão do lojista. Então, quando eu falo de conhecimento do empreendedor, é um ponto assim fundamental, porque observe bem. Vamos aqui fazer uma analogia bem rapidamente, tá? Você tem 2 pontos de venda na área onde você atende. Numa rua A e numa rua B. O da rua A é um senhorzinho, já tem seus 75 anos de idade, trabalha porque gosta, ele e a esposa, também já é uma senhora, mais de 70 anos de idade, e os dois estão ali, tomando conta do ponto de venda dele, seja do segmento de varejo que for. Estão ali tomando conta do ponto de venda. Quando você conversa com eles para falar sobre alguma coisa, eles falam sobre família, falam sobre netos, não estão muito mais preocupados em fazer muito mais coisa no empreendimento dele. Já outro, o da rua B, você chega lá, é um menino mais novo, está com 28, 30 anos de idade, cheio de gás, energia, acabou agora de fazer a faculdade de administração, cheio de projetos, tal, está com 2 anos de loja, já tem 5 pontos de venda, tem 2 anos de negócio. E ele pensa no próximo ano em fazer mais 3. Daqui a 5 anos ele quer ter mais 10 lojas. As abordagens a estes 2 clientes são completamente diferentes. Você tem 2 mentes que pensam e que quer. Você precisa do seu produto nas 2 lojas. Nas 2 lojas. Mas a abordagem é diferente. Então, você precisa conhecer esta particularidade. É um primeiro ponto. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto. Especialize-se nas categorias de produto que você vende. Eu tô passando aqui o olho porque eu tenho um apoio aqui depois da câmera, tá, pessoal? O roteiro é extenso, então eu não queria deixar nada de fora. Por isso fiz um roteiro para poder, até para entregar melhor para vocês aí todo o material. Então, cada produto que você vende faz parte de uma categoria. Quer dominar essa categoria desse produto que você vende, você precisa conhecer quem está nesse mesmo segmento. Não existe possibilidade de você ter sucesso no ponto de venda sem que você conheça efetivamente os seus concorrentes. Mas conhecer não é saber só a marca, é saber o que entrega. É o que o produto entrega, qual é o impacto dele para o consumidor que o consome e qual é o impacto dele para o lojista que o revende. Essas 2 informações adicionais, quando comparadas com as suas, aí é que vai fazer sentido o seu produto.
Então, se você tem 5 marcas, você é uma marca dentre essas 5, você tem mais 4 concorrentes, né? E você pensa que você está sozinho no universo, não pode acontecer isso. Você está, na verdade, e vai ser, na verdade, atacado constantemente por esses 4 concorrentes. Eles vão afetar o seu resultado lá no ponto de venda. O seu produto, o seu item dentro dessa marca vai ser afetado com certeza, né? Então, dentro desse contexto ainda, a gente fala o seguinte: imagine que você, por exemplo, trabalhasse, eu vou tentar exemplificar para ficar mais fácil para você. Então, assim, imagina que você, por exemplo, venda, bem simples, tá? Um arroz parboilizado qualquer. Uma marca de arroz parboilizado, certo? Todo mundo sabe que é arroz parboilizado, né? Arroz parboilizado, pronto. Ele fica mais soltinho e tal, beleza. Bom, você vende esse arroz. Você chega no ponto de venda para vender o seu produto, e você chega lá na área de vendas e vê o seguinte: olha, eu só tenho aqui, esse cara só tem 2 marcas de arroz branco. Ele não tem nenhuma marca de arroz parboilizado. Opa, é oportunidade ou é um desafio, né? As duas coisas. Porque ele não tem o produto, você pode introduzir, mas veja bem, tem dificuldade, porque independente. Então a abordagem com esse cliente vai ser uma. Se você for para um outro ponto de venda, onde você chegue lá, por exemplo, com o seu mesmo arroz parboilizado, chegue lá, encontre as mesmas 2 marcas de arroz branco, só que nesse ponto de venda você encontra outras 2 marcas de arroz parboilizado. A abordagem é diferente. Então, você vai ter que encontrar aí no meio do caminho as vantagens que você tem em relação a tudo isso, a esses produtos presentes, para você conseguir fazer a venda do seu acontecer. Então, conheça, especialize-se na categoria de produto que você vende. Bacana? Terceiro ponto: torne-se um profundo conhecedor sobre a dinâmica da loja, do ponto de venda, da área de venda do cliente. Lembra do depoimento da Amanda? A Amanda falou assim: a cliente disse para mim que eu já conheço mais a loja dela do que ela própria. Ela entende da dinâmica da loja, ela enxerga tudo o que acontece dentro do ponto de venda. A área de venda. Cada gôndola, cada rua, cada setor tem um comportamento, tem uma dinâmica, e você precisa conhecer isso. Você precisa dominar esses pontos. Não existe possibilidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu gravei agora há poucos dias um outro vídeo falando sobre uma visão que eu tenho em relação a isso, né? Eu vejo o representante comercial como um atacante, como um técnico de futebol. Por quê? O técnico, o que ele faz? Ele olha para o time com quem ele vai jogar e ele escala os seus jogadores para aquele dia. Então ele deixa alguns no banco, bota outros mais na frente, muda o esquema de jogo, bota um para frente, um para trás e tal, e vai para frente. O representante é a mesma coisa. Quando ele chega no ponto de venda e ele encontra, então, somente 2 produtos lá, arroz branco, opa, o ataque dele é de um jeito. Ah, mas aqui eu tenho outro que tem 2 branco e 2 parboilizados, então aqui o meu ataque é diferente. Então, assim, o ponto de venda conta a história e você precisa ser especialista nisso. Você precisa entender que essa dinâmica aí acontece, né? Então, e aí, quando eu falo de ponto de venda, você pode estar pensando o seguinte: mas Gilberto, pelo que você está falando aí, você está me falando que você veio do varejo pet, você está me falando do varejo alimentar. Então, se eu for, por exemplo, do varejo material de construção, por exemplo, eu não vou conseguir captar essas ideias? Não, vai sim, totalmente. Porque o que eu chamo de ponto de venda é o seguinte: é um ponto físico onde há produto exposto para venda para o consumidor final e o consumidor final entra nessa loja. Ponto. Isso é ponto de venda. Então, independente da categoria de loja, tudo isso que eu estou falando aqui faz sentido. Quarto ponto: tenha objetivos. Tenha objetivos. Planeje seus resultados, gerais ou para o cliente. Não deixe de ter resultado. E detalhe importante é o seguinte: ter objetivo não é somente você ter o número, mas é você ter também, eu estou falando aqui muito mais do sentido de planejamento, é de você ter também as ações que você vai precisar realizar para que você consiga efetivamente atingir aquele objetivo que você está almejando. Você tem que ter métricas, você tem que ter passo a passo para saber se você está se aproximando ou não do objetivo. Aí que está o ponto mais importante do processo. É como numa viagem. Eu lembro que nós fizemos uma vez uma viagem Salvador a Jericoacoara, Fortaleza. Passamos por Fortaleza e fomos para Jericoacoara. E aí nós decidimos o seguinte: vamos fazer todo o roteiro do Nordeste. Vamos passar por Aracaju, Maceió, subimos ali para Recife, passamos por João Pessoa, subimos todas as capitais. Então, como é que eu sabia que eu estava evoluindo em relação ao meu objetivo? Porque eu tinha os marcos, né? O plano de que eu estou falando aqui é a mesma coisa. Você tem que ter um planejamento relacionado onde você consiga medir o passo a passo do que você está fazendo no sentido da evolução dele.
O quinto ponto, torne suas apresentações de qualquer venda irresistíveis ao seu cliente. Aqui tem um ponto crítico, muito crítico. Nós jamais recomendamos, né, o início de uma apresentação a partir do seu produto ou da sua empresa. Jamais. Porque as chances de você ser, digamos assim, desqualificado logo de cara é muito grande. Então a abordagem precisa começar a partir do cliente, falando das necessidades dele, dos desejos, dos sonhos, dos projetos. Ah, mas o cliente é novo, não tem problema. Converse com ele antes de abordar. Entenda quais são os pontos que ele está buscando para o negócio dele. E aí sim, depois você vai procurar então casar o seu produto com as necessidades dele. Esse é o maior problema de abordagem que eu encontro com maior frequência entre os representantes comerciais. Isso foi, inclusive, foco de pergunta que a gente fez agora para o pessoal que se inscreveu no nosso workshop. Sexto ponto, amplie a visão para médio e longo prazo. O representante comercial não pode estar olhando somente para dentro do mês. A ideia é que você comece a expandir essa visão, olhando para 3, 6, 9, 12 meses à frente. Se você puder fazer isso, vai ser fantástico. Mas se você não conseguir 12, mas assim, se você olhasse para 6 meses à frente, seria fantástico. O que é isso? Isso representa as ações que você precisa realizar com seus produtos, com seus clientes, nessa área que você tem responsabilidade de atendimento. E com isso, se você se antecipar a esse plano, você pode mudar um pouco a chave, a lógica que você tem de relacionamento com o seu fabricante. Por quê? Porque você pode provocar eles para te trazer, por exemplo, nós vamos ter agora festa junina. Ou então nós vamos ter Dia dos Pais em agosto. Né? Então assim, e aí? O que para você faz sentido? Dá para você pensar em fazer alguma coisa agora? Porque se em agosto você pensa fazer alguma coisa, provavelmente ali por julho, mais ou menos, você já tem que estar com tudo amarrado. E aí? Você tem pensado nisso? Festa junina, tem alguma coisa que você pode fazer? Dia das Crianças, tem alguma coisa que você pode fazer? Não somente pensando nisso, mas você pode pensar também de outra forma, fazer ações necessárias para o seu produto, algum tipo de campanha, algum tipo de escala que você possa pensar para os seus produtos para um número grande de clientes. Isso pode trazer para você uma previsibilidade de resultado, ou seja, se você tiver uma amarração de um produto, de um tipo promocional e já de um número de clientes que você possa pensar em promover, você vai ter um número você já inicia um mês com faturamento meio que negociado. É uma mudança de chave, mas é isso que precisa fazer. Sétimo ponto, fale menos e escute mais. Fale menos e escute mais. Aí a gente começa a entrar na questão da abordagem, né, do cliente. Esse sétimo e oitavo ponto falam um pouco disso, da questão da objeção. Mas o falar menos e escutar mais é uma virada de chave, uma mudança também de um paradigma antigo. Né? Para quem é mais antigo como eu, nós aprendemos lá no início que, cara, você tem que falar. Você tem que convencer o cara, você tem que ir para cima dele, você tem que, sabe? Não é mais assim. Mudou. Essa chave mudou. O cliente agora é outro, o nível concorrencial é diferente, você precisa agora estimular muito mais o cliente a te dar informação para que você consiga, então, entender o cenário dele para depois você fazer as suas proposições. Oitavo ponto, objeções. Nós precisamos acabar com o problema das objeções. As objeções são um problema crônico dentro das equipes de representantes comerciais. A gente tem também uma outra pergunta dentro do nosso questionário quando fazemos para as empresas, e hoje, para vocês terem uma noção, nós temos cerca de 2.500 respostas. Né? Essas respostas que fazemos na pesquisa quando iniciamos, 63% dos representantes tremem diante das objeções. Não sabem o que fazer diante das objeções. Não tem treino. Não tem treino. O que eu digo? Eu digo que o treinar as objeções é tão importante quanto o treinamento que um atacante faz para jogar no domingo. Eu sempre faço essa relação. Por quê? Porque o atacante, quando está com a bola no pé, na frente do goleiro, ele está ali, ele está com o interesse de fazer o gol e o goleiro está com o interesse de defender o gol, não deixar ele fazer. Então, e ali é a hora da verdade. Eu chamo isso de o momento da hora da verdade, né? É a hora da verdade do atacante. A hora da verdade do vendedor é quando ele está na frente do comprador. Porque ali você não sabe o que vai vir. Você não tem certeza claramente que ele vai fechar ou não o negócio. Então, e se ele te disser não? Se ele disser não, você tem que saber lidar com o problema. Da mesma forma que o atacante tem que saber, se o goleiro for para a esquerda, para a direita, ele tem que saber o que fazer. Mas o que o atacante faz? Treina 5 vezes por semana. E o vendedor, o representante, quantas vezes treina?
Não treina. Então, temos aí uma grande oportunidade, né, de aprofundamento em relação a esse assunto das objeções. Nono ponto, mudar a mentalidade sobre o seu papel como representante comercial. Esse é um ponto que os meus alunos dizem o seguinte, que eles eram, antes do curso, eles eram tiradores de pedidos e depois agora passaram a ser consultores. Eles é que deram o nome, né, a essa coisa toda que a gente está falando aqui. O que é isso? O tirador de pedido é o cara que tem na visão dele a responsabilidade apenas de chegar na frente do cliente, tirar o bloco de pedido, preencher as quantidades e tal, mandar para a fábrica e pronto, acabou a responsabilidade dele. Né? Na nossa concepção, isso precisa mudar. Você precisa começar a se enxergar como alguém responsável por tudo, por todo o processo. Ou seja, a venda, ela não termina quando você tira o pedido e a fábrica entrega. Ela termina, na verdade, quando o produto sai do ponto de venda para a casa do consumidor. E esse impulsionamento precisa ser seu. Essa visão precisa ser modificada. Então, essa é uma grande oportunidade. Serviço. Se você ajuda o lojista a alavancar o ponto de venda, a alavancar a loja dele, a girar mais rápido os produtos, ele vai ser fidedigno, ou ele vai ser fidelíssimo a você por muito tempo. Então, essa chave precisa mudar. 10º ponto, último ponto para a gente encerrar o checklist. Padronize o seu atendimento. Eu digo que esta é, talvez, a grande oportunidade, né? Encerrando todo o processo. O cliente quer um serviço 5 estrelas. O lojista quer um serviço 5 estrelas. Quando você vendeu para ele 10, 15, 20 itens que você introduziu na loja dele, ele espera o seguinte, cara, esse cara vai cuidar desses 20 itens. Eu usei esses dias atrás o exemplo. É como se você colocasse lá 20 plantinhas na loja dele e você tem que ir lá de vez em quando regar, aparar, podar, adubar, para que a coisa não morra. É você que é responsável por esse processo. Você ajuda ele na construção dessa venda. Então, essa mudança, né, essa mudança precisa efetivamente acontecer. Eu me lembro dessa questão do serviço, numa das visitas que nós fazíamos na época, eu acompanhando, numa distribuidora acompanhando o supervisor e o vendedor, e o representante. Nós chegamos no ponto de venda, o cliente já de cara falou, não, hoje eu não vou precisar de nada não, O vendedor falou, não, eu vou olhar o ponto de venda. Era padrão dele, ele tinha a ideia de olhar toda vez a área de vendas. Ele foi para a área de vendas, nós encontramos lá, chegamos numa sessão e encontramos um produto, uma unidade só, que estava com a data de validade curta, faltando pouquíssimos dias. Aliás, na verdade não, esse produto estava já vencido. Ele estava tipo 2 dias de vencido, esse produto estava vencido, exatamente. Aí ele retirou o produto do ponto de venda, levou para o comprador lá na frente, era uma loja de varejo alimentar, ele retirou e o comprador, e como ele tinha dito que não queria pedido, falou, deixa aqui o produto que na próxima visita, quando eu vier, eu faço o acerto aí, a devolução desse produto para o senhor. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, já que você identificou essa oportunidade aqui, vamos fazer um pedido de reposição dos produtos que estão, tem alguns aqui que estão um pouquinho mais baixo, nem precisava, mas já que você vai fazer a troca, saiu um pedido de reposição que não estava mais no script, por causa do serviço. Então, assim, a padronização do atendimento te leva à prestação de serviço top, e o cliente percebe isso. Isso faz uma diferença muito grande na hora de você avançar com o relacionamento com o cliente. Então, você tinha parado para pensar sobre tudo isso? Esses 10 pontos aí, né? Ou você ainda pensa que é simples, é só chegar e tal, vamos lá, chega no cliente e tudo mais... Responde aí, só bota aí. Esses pontos são pontos importantes para você avançar? Faz sentido? Bota aí no chat, só para mim ver. Foi assim. Tem gente falando aqui. Eu acho que eu tô no chat errado aqui. Eu tô no chat da página. Deixa eu ver aqui o que rola. Enquanto isso eu tomo uma aguinha. Ah, bacana. Deixa eu ver aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Bacana. É isso aí. Muito sentido. Foi assim comigo. É isso aí, gente. Muito legal. Bom, vamos lá então.
No primeiro momento, se você olhar para tudo isso aí, você vai pensar assim, rapaz, esse negócio aí é coisa demais, não para fazer tudo sozinho, né? Tomar conta de tudo isso aí ao mesmo tempo, de uma vez só, pode ser meio complexo, né? E realmente pode ser que seja um pouco complicado, né? Aí, eu queria te contar uma coisa importante, né? Eu tenho um sonho, realmente tenho um sonho. Eu já impactei até o ano passado cerca de 600 representantes comerciais, né, com esse negócio, né, do ensino à distância e tal, no ensino online. E o meu sonho, ele pode ser ampliado ainda muito mais agora, né, com a internet e tudo mais. Eu imagino que mais pessoas terão condição de entrar nesse meu sonho. Qual é o meu sonho? O sonho é que os mais consultores de PDV sejam lançados aí, sejam criados aí no Brasil, né? E o ponto importante que eu observo é que esses caras, esses representantes que vão virar efetivamente consultores, eles vão conseguir começar a realizar os seus sonhos, terem vida, qualidade de vida mais adequada, levar isso para eles próprios e para seus familiares, podendo realizar os seus projetos, né? Trocar de carro, ter a sua casa, fazer as viagens que ele tanto deseja, que ele tanto almeja. Enfim, eu acredito que nesse meu sonho, os representantes eles se sentem mais, digamos assim, mais bem remunerados pelo esforço que fazem, porque a representação comercial é um trabalho puxado. Para quem tem rota de viagem, para quem trabalha na própria cidade, nas capitais e tal, é mais fácil, mas para quem tem rota de viagem, o pessoal que sai segunda-feira volta sexta, volta sábado, ou então volta daqui a 14 dias. Tem áreas do Brasil que é assim. O cara sai e fica o final de semana fora de casa, abrindo mão do contato com a família e tal, e chega no final do mês, não tem dinheiro para sair com a família para comer uma pizza, para fazer um jantar diferenciado, fazer alguma coisa, receber amigos e tal, não pode fazer nada. Então, assim, eu sonho com representantes comerciais, com pessoas que trabalham bem profissionalmente, que são profissionais desenvolvidos, mas que eles têm, sim, condição de ganhos superiores. Então esse é o pensamento que está por trás de tudo isso, né? E eu gostaria de abrir aqui o seguinte, que eu gostaria muito de ajudar você, de te ensinar, né, esse passo a passo que você viu agora há pouco, que eu te mostrei agora há pouco, né, alguns dos alunos que já passaram por mim, porque realmente o processo todo é complexo e realmente tem ali um monte de detalhes, um monte de detalhezinhos que se você der bobeira, você acaba não pegando e você vai continuar do mesmo jeito. E a ideia aqui, na verdade, com essa abordagem que eu estou fazendo para você, é tirar você da situação atual e te colocar realmente como um consultor de PDV. Então, a oferta que eu queria abrir para você aqui agora é o seguinte: eu montei um curso, você já viu o nome dele agora há pouco, o curso se chama Alta Performance do PDV, onde eu vou te ensinar, então, esse passo a passo para você se transformar nesse consultor que atinge os resultados que você deseja. É basicamente isso que eu vou te apresentar agora. Então, como é que o curso funciona? Ele está dividido em módulos. Eu vou contar para você rapidamente o que a gente faz nesses módulos. Eu tenho o módulo 1, que se chama Ajustando o Mindset. É um ajuste mental, de visão, né? E nesse módulo, eu mostro para você uma nova forma de olhar para o seu negócio, tanto para produto quanto para cliente. E o que acontece com isso? Qual é o primeiro impacto que você vai ter com esse primeiro módulo? Você vai modificar totalmente a sua forma de abordagem. Se você hoje tem dificuldade de abordar um cliente para falar, para introduzir a sua empresa, ou então para introduzir produtos de valor agregado, ou então para introduzir produto qualquer, ou então para fazer negociações de algum tipo de promocional e tal, você vai acabar com esse problema. Então no módulo 1 você consegue virar essa chave. Uma coisa assim fantástica que acontece nesse módulo. No módulo 1, logo de cara. E ele está disponível já. Hoje já está disponível. No módulo 2, a visita ao PDV. Existe uma metodologia, né, que nós aprendemos lá no passado e agora ela está mais evoluída, né, que ela é uma metodologia que você entra no ponto de venda e você consegue enxergar todas as oportunidades do ponto de venda. Teve um aluno que disse assim, que é como se fosse um scanner. Você consegue ter a visão completa da loja. É mais ou menos o que o seu Roberto falou no depoimento dele. Ele falou assim, eu chego na loja hoje e a minha visão mudou. Aqui nesse módulo está o coração da prestação de serviço e da venda consultiva. Aqui você vai se tornar um especialista no ponto de venda, na área de venda do cliente, entendendo a dinâmica de cada uma das lojas que você hoje atende.
Então, o que resolve? O que esse módulo vai resolver? Ele vai te ajudar a enxergar mais rapidamente quando você estiver sofrendo, por exemplo, o ataque da concorrência, e você vai enxergar muito mais rapidamente também as oportunidades que o concorrente está deixando para que você possa, então, fazer ali o seu encaixe das suas propostas. E aqui você começa a mudar a forma como o teu cliente te enxerga. Fidelização de cliente é o teu sonho, eu tenho certeza disso. No módulo 3, a gente vai falar sobre planejamento. Não se preocupe, não é chato, pelo contrário. Porque quando falo, porque Gilberto, planejamento é um negócio pesado. Não é, fique tranquilo. Eu vou conduzir você junto nesse processo. Sabe por quê? Porque por trás do planejamento, por trás de um bom planejamento, está uma coisa muito importante. Quando você se planeja da forma como nós fazemos hoje, você consegue se antecipar às objeções negociais. Isso elimina muita coisa de risco na hora de você fechar o negócio. O cliente dizer não por alguma coisa que você deixou solta, sem cuidar. O plano faz isso, acaba eliminando praticamente todos esses fios soltos que eu chamo, né? Então, planejamento, além de você começar a desenvolver a visão de longo prazo, você também consegue, então, enxergar essas oportunidades do seu cliente, do seu produto. Não saber para onde ir é um problema, então, planejamento é a solução para você. Esse é um ponto muito, muito legal. Depois, no módulo 4, a gente vai falar então sobre as apresentações. Imagina, agora você aprendeu a abordar o cliente, agora você aprendeu a olhar para o ponto de venda, para encontrar as oportunidades, agora você aprendeu a se planejar, agora você precisa então aprender a apresentar isso tudo para o seu lojista. Como é que você transforma tudo isso numa apresentação atraente para ele? Alguma coisa que ele realmente deseje. Então, a apresentação não pode começar pelo seu produto e nem pela sua empresa, precisa começar sobre as necessidades dele. É isso que a gente muda, a gente reverte essa lógica nesse módulo. Portanto, se você tem dificuldades de entrar em novos clientes, nesse módulo você aprende como construir essas apresentações. Porque lá no módulo 1 você vai aprender a conversar, abordar o cliente e tal. Aqui você vai estruturar a sua apresentação. E aí sim você vai ver a diferença que isso vai fazer. No módulo 5, a gente fala sobre calendário de ações. O calendário de ações é uma organização de todas as oportunidades que a sua área, depois de uma análise que eu ensino você a fazer, da sua performance, de tudo que você precisa fazer ao longo do tempo. Então imagine que você fez a análise da sua área e você encontrou lá 20 oportunidades. Promoção no produto tal, melhoria de distribuição no item tal, abertura de novos clientes na área tal, alguma coisa dessa natureza. Você encontrou lá 20 oportunidades. Esse mês você vai conseguir realizar 3 delas. As outras 17 vão para onde? Vão para o calendário de ação. Ali você esquece, você acaba não perdendo nunca mais as suas prioridades na sua área. Então aqui a ideia é acabar com o problema da falta de priorização. Aquilo que é importante tem que estar registrado. E no calendário você vai aprender exatamente a fazer isso. Organizar isso ao longo do tempo. Aqui tem uma vantagem super interessante também. Você pensa, por exemplo, olha, 2023 eu gostaria muito de fazer uma viagem com a minha família. Poxa, janeiro, por exemplo. Só que para janeiro você vai precisar de comissão maior nos meses anteriores. Se você está ali meio no aperto e tal, você vai ter que jogar um pouco para cima. Então como é que você faz para incrementar isso? Tem que se planejar. Calendário de ação. Joga aqui, faz o plano, apresenta para o seu fabricante, para a sua distribuidora e vai em cima dessa verba adicional para você fazer esses números adicionais para daí sim você poder realizar a sua viagem aí lá com a sua família. É fantástico, viu? Eu sempre digo que viajar, eu vi um tempo desse uma frase muito parecida com isso que eu vou dizer agora. A viagem é a troca de roupa da alma e realmente é isso. Eu acho fantástico. Adoro viajar. Depois do módulo 6, a gente vai começar então a falar sobre a escutativa. A escutativa é uma técnica de comunicação que vai fazer com que você então modifique a lógica. Saia daquele vendedor falador para o vendedor, para o representante escutador, se esse termo existe. Aqui a gente vai aprender como fazer isso. Quais são as técnicas, como é que você faz essa abordagem, como é que você conduz esse processo na hora de você fazer o seu contato com o cliente. Aqui, e detalhe importante é que aqui nós temos o início do processo das objeções, porque para você tratar as objeções, você precisa desenvolver a técnica de escutativa. As objeções são tratadas no módulo 7.
Módulo 7, identificação e tratamento de objeção. Aqui a gente apresenta uma técnica para tratar as objeções, só que nós falamos também sobre outras coisas. Existe lá uma bibliografia complementar, onde inclusive nós ressignificamos o conceito de objeção. A objeção para nós não é negativa, ela é positiva. Pelo contrário, ela é uma sinalização de que o cliente está, na verdade, interessado em aprofundar, e está procurando, na verdade, aprofundamento sobre aquele ponto. Então, é uma reversão de lógica sobre a questão da objeção. E você vai ver que é a coisa mais simples do mundo trabalhar com elas. A questão é que não é fácil. A gente não está, assim, acostumado, vamos dizer assim, né, a nos utilizarmos dessas técnicas. Mas depois que você treina, a coisa vai embora. Objeções não podem ser desconsideradas. Elas existem e vão fazer parte do teu dia a dia, como você precisa de uma caneta para escrever. Não tem jeito, vai fazer parte. No módulo 8, a gente vai então para o fechamento. Fechamento, acompanhamento. A gente provoca lá dentro as técnicas de fechamento de pedido, que é coisa simples, mas é coisa importante que precisa ser colocada, porque se você não provoca o fechamento, você pode ficar sem o fechamento do negócio. E depois a gente entra então com alguns toques sobre o acompanhamento, que são os acompanhamentos tanto internamente na sua empresa, quando você solta os pedidos para que o processo se dê, para que a entrega aconteça no tempo exato, e também os acompanhamentos das negociações feitas com o cliente. Ou seja, negociou uma ponta de gôndola hoje, tá bom. Quando é que vai ser montada? Vai ser agora no fim de semana, tá bom então. Então semana que vem eu acompanho para saber se ela realmente foi. Porque se ela não foi, ela vai afetar o seu resultado. Então, módulo 8 é por aí. E como é que funciona tudo isso, né? Então eu falei para você que esse curso está distribuído então em 8 módulos, né? Ele é, na verdade, né, dividido em 2 etapas. Ele tem uma etapa que é toda de conteúdo gravado. Então são 8 módulos distribuídos ao longo de 7 entregas durante 7 semanas. Esses conteúdos dentro dos módulos são todos vídeos. O módulo mais longo tem aproximadamente 2 horas, todos os outros são menores do que isso, mas são vídeos fracionados, então você não precisa sentar e assistir 2 horas, você pode fazer lá 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, e depois você pega mais tarde e tal. O importante aí só é o seguinte, você tem tranquilidade, você não precisa de ter uma agenda específica tão rigorosa, né? De 2, 3 horas, por exemplo, de estudo. Você pode pegar e ir fracionando numa sala de espera, se você tem, por exemplo, no intervalo de almoço, um pouco mais longo, você quer dar uma paradinha no carro ali, meia horinha, pronto, você pega ali e você consegue assistir todo o conteúdo. Ponto importante disso, qual é? A questão da modulagem e a questão dos vídeos fracionados. A didática que nós organizamos, ela tem uma lógica. Então, é um passo a passo, é uma construção. A gente começa da base e vai subindo. Não dá para você ir para o módulo 2 e depois voltar para o módulo 1. Tem que fazer o módulo 1, fazer todo o processo e depois ir para o módulo 2. Depois o módulo 2, módulo 3, e assim consecutivamente. Então, tem uma base importante nesse processo. Tá? Então, a grande vantagem desse curso é que ele não tem a necessidade de você ficar lá um dia inteiro focalizado nele. Você pode ir distribuindo a aplicação, o estudo dele durante a sua disponibilidade. Cada um desses módulos vem com exercícios. Todos os módulos têm exercícios. O módulo 1 e 2 você tem lá exercícios que você vai fazer no seu cliente. Você vai escolher de 1 a 3 clientes da sua rota e você vai executar os exercícios lá nesses clientes que você escolheu. No módulo 1 e no módulo 2. O módulo 3, módulo 4 e módulo 5, você vai fazer os exercícios de planejamento, de apresentação e de calendário e vai enviar para a minha equipe. Nós vamos fazer uma devolutiva individualizada para você. Você vai ter condição, então, de saber qual foi a sua avaliação desses exercícios para que você realmente aprenda com especialistas. No módulo 6 e módulo 7, nós fazemos, então, os exercícios ao vivo, que é, na verdade, puxando já a terceira etapa desse nosso serviço do curso. Então, é onde nós fazemos, então, as simulações de uso da técnica de escutativa e do tratamento de objeções. Então, assim, é muito bacana, porque ali na hora a gente simula, você é vendedor, eu sou comprador, e a gente faz ali as abordagens muito legais para você utilizar efetivamente toda a técnica. Qual é a grande vantagem dos exercícios? Você sabia que tudo que você pratica efetivamente, você aumenta a chance de retenção acima de 80%? É essa a diferença do nosso curso. Eu não quero que você fique apenas me assistindo falar.
Não é esse o objetivo, porque isso vai fazer com que você retenha 20, 25% aproximadamente. Quando você pega para fazer, você modifica completamente o seu processo, a sua percepção. Eu sempre digo o seguinte, não dá para aprender a nadar numa piscina só lendo livro. Você tem que entrar na água, bater o braço, bater a perna, sentir a água, sentir a temperatura, sentir a densidade. Assim você vai aprender. Então é isso aqui que eu estou falando. Você precisa cair na água comigo, que eu te ajudo para você dar as suas primeiras braçadas. Então aquele treinamento que você ficava parado na sala, o cara falando lá na frente e tal, e depois acaba tudo e você vai embora, esquece, não tem nada a ver. Aqui é dinâmico e a aplicação é no seu próprio cliente que você escolher. Nós vamos ter também 7 mentorias. O que são essas mentorias? São as revisões ao vivo. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje o módulo 1 já está disponível. Se você se inscrever hoje, o módulo 1 já está disponível para você. No dia 18, nós vamos ter um primeiro encontro de uma mentoria. Então, no dia 18, nós vamos fazer então a revisão desse módulo 1. O que vai ser isso? A gente dedica algum tempo para tirar as dúvidas sobre os conteúdos e o restante do tempo a gente para olhar os exercícios, olhar os resultados dos exercícios que você executou. Então, é muito rico essas mentorias, porque todos os alunos que fizeram os exercícios trazem os seus exercícios, nós vamos fazer ali a discussão, a troca de informação. Então, se você teve dificuldade em algum grau, você vai ver que o outro também teve, você vai ver que o outro fez diferente, você vai ver que é uma troca muito bacana. E isso acaba potencializando aí ainda mais o seu aprendizado. Você consegue com as mentorias muito mais segurança na hora da aplicação dos exercícios aí na sua realidade, no seu cliente, tá bom? Detalhe importante, tá? Das mentorias, é que as aulas, elas são gravadas e são reuniões fechadas. É tudo transmitido pelo Zoom e você pode depois ter acesso a essas gravações que ficam lá na plataforma, as mesmas aonde tem o conteúdo gravado. Legal? Quarto ponto é um grupo exclusivo do WhatsApp. Eu sei que você já deve falar assim, mas tem muito grupo. Mas esse grupo específico tem muito valor. Por quê? Todos os alunos que entram no Alta Performance, eles recebem uma mensagem de e-mail onde eles vão entrar no grupo. Esse grupo é específico para a troca de informações sobre os conteúdos. Ali, muito mais rapidamente, você recebe qualquer resposta a qualquer dúvida que você possa ter. Certo? Ali também você traz os seus sucessos. Alguns postam lá, eu conquistei tal, negociei com um cliente tal, e a ponta de gôndola, ilha, promoção fim de semana, e o pessoal traz ali para dentro do grupo para a gente poder trocar informação. Ali também eu observo o grupo. Se o grupo está com alguma dificuldade em relação a algum tema, por exemplo, eu faço conteúdos complementares para ajudar ainda mais no esclarecimento. Então, assim, eu tô ali junto o tempo todo. Na mão. Vamos junto, entendeu? Esse é o caminho. Então, assim, não existe possibilidade, com todo esse suporte, de você não aprender. Só se você não quiser. Mas aí você também nem se inscreva, né? Se você não quiser. Então, é melhor que nem se inscreva. Então, é basicamente isso. Só para clarear, então, as datas. Então, módulo 1, hoje já está disponível. Se você fizer a inscrição hoje e você conseguir processar o seu pagamento ainda hoje, você já entra no módulo 1 e amanhã mesmo, hoje à noite, se você quiser, pode estudar. E aí começa todo o processo. Nós vamos ter uma agenda no dia 12, que é na próxima terça-feira, às 19 horas, que é uma reunião rápida, somente de abertura, onde todo mundo vai se conhecer, tal. É uma reunião via Zoom, onde todo mundo vai bater papo e aí tudo certo. A gente começa o processo. E aí começa, então, dia 18, a primeira revisão, onde a gente vai, então, fazer a revisão do módulo 1. Legal? Se tiver alguma dúvida, depois você bota ali no chat e a gente vai, no final, esclarecer. Então, depois do dia 18, sucessivamente, toda semana nós vamos entregar, então, um módulo e aí na semana seguinte, revisão. Semana seguinte, módulo, na outra semana, revisão. Na outra semana, e aí até o final. São 7 semanas e depois acaba. É assim que eu vou te ajudar a se transformar em um consultor de PDV. Consultora, né? De PDV. E atingir aí as suas metas de faturamento e de comissionamento que você possa pensar. Eu estava pensando em como fazer assim, sabe, como realmente sinalizar para você, né, uma forma de você realmente se engajar, né, de você realmente entrar nessa parada comigo aqui no curso Alta Performance. E eu pensei então num bônus. No tempo da Mars, eu trabalhei muito lá no processo de avaliação de desempenho, a gente estava junto com o pessoal de recursos humanos da empresa e tal, e eu acabei, então,
aprendendo alguma coisa lá naquele período, né, e sobre as competências de vendas, né? E esse material eu guardei com muito carinho, né, e acabei também depois, porque fiz a especialização em recursos humanos, em pessoal, eu fiz, e ali eu vi que tinha muito sentido aquilo tudo que eu tinha aprendido naquele passado, né? E aí agora eu pensei num bônus específico. Qual é esse bônus? O bônus é o seguinte: para você, representante comercial, o cliente é chave. Ele é super importante para você realizar os seus números, né? Só que tem uma outra visão. Você também precisa de um portfólio. E esse portfólio está na mão do representante. Ou do caso, o fabricante, né? E o fabricante tem lá o seu supervisor de vendas, o seu gerente de vendas e tal. Então, assim, as empresas, de uma forma geral, elas hoje estão procurando determinados profissionais com determinadas competências específicas para que você possa, né, ter a performance adequada e a empresa possa ter um profissional de vendas lá na ponta que realmente esteja alinhado, né, ao pensamento da empresa, ao perfil da empresa. Esse é o ponto. Então, eu pensei num bônus para você, que é um curso adicional. É um curso também online, é um outro curso separado, né, que vai ser um curso chamado As Competências de Vendas Mais Desejadas pelas Empresas. Gente, esse material é material secreto de recursos humanos de grandes multinacionais, grandes empresas. As pessoas têm esse material lá internamente, definem esse perfil. Eu vou entregar para você esse material. Se eu fosse colocar isso na ponta do lápis, essa brincadeira desse bônus aí, só esse bônus aí, você com certeza daria pra gente falar aí de alguma coisa próxima de 3, 4 mil reais aí, brincando, viu? Brincando. É material realmente muito expressivo. Ele vai ser entregue da seguinte maneira: vão ser aulas gravadas e ele vai ter também alguns e-books que são referentes aos materiais que são usados nas apresentações, para você poder fazer algum tipo de anotação e tal. É um material super rico. Você vai poder fazer a sua própria autoavaliação para você saber quais são as competências que você precisa desenvolver como representante comercial para que você fique bem visto pela sua representada, porque olha, esse relacionamento define a sua vida. Se a representada chega para você, você não está muito legal, não está muito positivo, então, cara, você não vai sobreviver no negócio. Então você precisa entender esse processo e poder fazer esse ajuste aí na sua estrutura. Olha só, deixa eu te mostrar aqui uma coisa importante. Eu trouxe aqui um outro vídeo. Esse vídeo aqui é muito importante para você. Olha só, esse cidadão que você vai ver aqui agora, ele é uma outra pessoa que foi treinada pelo grupo, nesse grupo agora que vocês acabaram de ver. Algumas pessoas agora há pouco que eu acabei falando, né? Você vai ver aqui, ó. O nome dele é Dalmi, uma fera esse cara. Olha só o depoimento dele sobre a equipe de representantes dele. Olha como ele enxerga o representante que trabalha com ele. Pense se esse representante corre algum risco de, né, ser, por exemplo, descontinuado. Olha só. Todos os meus representantes fizeram o curso e tiveram suas experiências e estão tendo, né? Dia a dia a gente está tendo aí resultados, aí eu fico surpreso com o que eles fazem no ponto de venda. Por quê? Porque aprendeu. Antes, nós trabalhávamos naquele jeito, um pouco, às vezes, grosseiro. A gente tinha alguma habilidade? Tinha, porque adquirimos, né? Tanto tempo de vendas, né? Eu, minha equipe, todos eles têm habilidades, têm talento, mas assim... nós tivemos uma direção, né? Essa que é a verdade. Nós tivemos uma direção, nós adquirimos técnicas novas, nós adquirimos mais conhecimento, nós já adquirimos a forma de fazer as perguntas, a forma de ouvir melhor o cliente, a forma de você chegar no ponto de venda. Hoje eu tenho uma visão panorâmica, eu chego na loja eu já identifico, logo, eu bato o olho já. Então, eu não tinha isso antes. Então, assim... eu fui potencializado, eu e toda a minha equipe. Eu e minha equipe somos uma equipe especializada em atendimento no PDV. Hoje eu me sinto 100% um consultor especializado no ponto de venda, entendeu? Preparado. Legal. Não só eu, mas eu e minha equipe, entendeu? Eu tive o privilégio de acompanhar cada um deles. Hoje eu estou muito satisfeito com a performance de toda a minha equipe. Nós tivemos um incremento aí de crescimento desse produto na ordem de 45%, 50%.
do produto de valor agregado. Mas hoje eu sou muito feliz da forma que a minha equipe trabalha, entendeu? Eu posso perceber cada loja que eu visito, vejo a mudança, né? Mudança de hábito, né? A mudança de comportamento, a implementação sendo feita. Então, assim, eu chego numa loja, antes eu chegava, pô, meu produto estava lá atrás, e o concorrente, ele entrava na loja, vendia, nem se percebia. Hoje, não. E o cara já chega, já com a faca nos dentes, meu irmão, e fala, não, eu quero esse ponto esse aqui, meu irmão. E vai lá e coloca o ponto esse, e não é só fazer. O cara coloca o cartaz, faz uma coisa bem feita, coloca a mão na massa, às vezes é o promotor, às vezes é ele, às vezes é nós como equipe trabalhando juntos, a gente faz muito isso, eu vou para a rua também fazer merchandising, eu, o representante e o promotor. Hoje eu estou muito satisfeito, porque eu vejo que cada dia está tendo uma melhora. E a melhora, consequentemente, ela vem nos resultados da equipe, né? Todos crescendo, batendo recorde. Ano mês passado, por exemplo, batemos um recorde que jamais eu fiz o número que eu fiz mês passado. As coisas estão acontecendo, Gilberto. Que coisa entendeu? boa, rapaz. Fantástico. Eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz com isso. E é isso aí, Dalmir Valadão, uma grande fera, viu? Grande fera mesmo. E ele tá aí bombando. A galera, nossa, caiu mesmo, caiu dentro do curso e foi pra cima mesmo e detonou, né? Então você pode estar pensando aí o seguinte, pô, mas um curso desse, Gilberto, com todo esse conteúdo, né, mais bônus, cara, isso aí vai ser uma fortuna, né? Caro pra caramba, será que eu vou conseguir? Tá certo? É muito caro? Não, você está errado. Se eu fosse precificar realmente o curso com tudo o que ele oferece realmente, com bônus e mais todo o suporte que a gente tem, realmente ia ser um negócio aí bem mais caro, né? Bem mais caro realmente, né? Mas assim, a pergunta que eu quero te fazer é assim, quanto vale, né, ter alguém do seu lado acompanhando você no caminho, passando, direcionando você ali, aonde é que você vai, onde é que você não vai, né? Para encurtar a sua velocidade, a sua distância. Pra você chegar mais rápido lá no seu objetivo de conseguir incremento de faturamento e incremento de comissionamento. Né? O intuito aqui não é somente mais ensinar somente técnica de vendas, não. Eu quero que você realmente se transforme nesse consultor e que você tenha realmente impacto na sua vida. E eu tô lá junto com esse negócio, acompanhando todo mundo o tempo todo. Então eu queria te fazer algumas perguntas antes de fazer a oferta para você. A oferta você vai ver daqui a pouquinho. Quanto vale para você poder atingir o faturamento, o nível de faturamento e o nível de comissionamento que você gostaria? Quanto vale isso? Quanto vale para você poder proporcionar para você e para sua família uma qualidade de vida superior? Poder usufruir melhor, né, dessa vida tão corrida que a gente tem? Quanto vale para você poder, por exemplo, sonhar em trocar o seu carro? Ou então atualizar o seu carro? Aquele carro que você já está ali batido. Meu tempo lá do Chevette Hatch, eu sonhava com um carro melhor. Né? Então, é por aí o caminho. Quanto vale para você poder pensar na reforma da sua casa ou então na aquisição de uma, caso você não tenha? Colocar isso no papel, no projeto e tal, você consegue se planejar e ir em busca desse negócio. Quanto vale para você alcançar as suas metas, seus objetivos e isso repercutir positivamente quanto à sua representada? De ela passar a olhar para você de uma outra maneira, pois esse cara realmente, ele é o cara que eu quero ter comigo aqui na minha área. Tem preço isso? Quanto isso vale? Então eu sei que isso são valores aí talvez inestimáveis aí, né? Então tem muito impacto aí financeiro, mas tem também muito impacto emocional. E às vezes é muito difícil da gente colocar preço em todas essas coisas. Então, se você não entrar para essa turma do curso Alta Performance, o que pode acontecer? Quais são as consequências, né? Como vão ficar as suas finanças? Sim, você vai continuar ganhando o quanto você ganha, vai seguir cada vez mais distante dos seus sonhos aí de realizar qualquer coisa, uma viagem, uma troca de carro, coisa parecida com isso. Vai continuar trabalhando pra caramba somente para sobreviver? É esse o projeto? Então, se eu conseguir dar uma guinada na minha vida em um ano, as condições, o tempo eram diferentes, ok, mas a guinada aconteceu em um ano. Mas por que aconteceu? Porque eu caí dentro do negócio.
peguei ali e vou fazer esse negócio aqui acontecer. Então, tem muitas pessoas que falam para mim que o que eu estou ensinando, né, o impacto que eu estou levando para a vida das pessoas, teria um valor realmente, um valor até muito mais alto. Eu vi alguns apontamentos de ex-alunos meus na pesquisa que responderam o seguinte: olha, eu pagaria 5, 6 mil reais tranquilamente e não acharia caro. Né? Então, assim, com todo esse conteúdo, com grupo de apoio, aulas ao vivo, a qualidade dos bônus que a gente está colocando para você, o valor mínimo talvez pudesse ser isso. Né? Mas não, a gente não vai, você não vai precisar pagar tudo isso, nem a metade disso. Eu e minha equipe, a gente fez um trabalho bem forte junto às plataformas que a gente utiliza para poder viabilizar todo esse processo, e o preço é muito mais baixo do que isso. Vai ficar muito mais fácil. Então, para você entrar na turma do curso Alta Performance do PDV, o investimento é de 12 parcelas de R$ 99,70. Ou então, R$ 997 à vista no cartão ou o Pix. Então, assim, é muito barato. É muito, 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 muito barato. R$ 99,00 não dá hoje nem meio tanque mais de combustível. Você sabe disso, você usa carro todo dia, você está sabendo disso. Então, assim, não tem nenhuma possibilidade, né, de você não, né, conseguir custear esse investimento, que para mim é uma coisa assim irrisória. E com tudo que tem. Então, tem mais um negócio assim que eu queria deixar registrado aqui para você, que é uma estratégia nossa comercial, na verdade, né? Eu confio tanto nos resultados do curso que a gente costuma colocar assim, o grau de satisfação dos alunos até agora é tão elevado que eu ofereço sempre para os alunos o seguinte: olha, eu vou dizer para você uma coisa aqui, ó, 30 dias de garantia incondicional. Essa garantia, o que significa? Você vai então acessar hoje, vai comprar hoje e vai acessar hoje o módulo 1. Você vai assistir, hoje é dia 7, até o dia 7 de maio, todas as aulas que virão até o dia 7 de maio, que vai dar lá acho que uns 3 ou 4 módulos mais ou menos, e até 30 dias, se você decidir que o conteúdo que você está assistindo não faz sentido para você, eu não quero o seu dinheiro. Você vai mandar um e-mail para mim e dizer o seguinte: Gilberto, eu não quero continuar, quero meu dinheiro de volta. Não tem problema, não vou perguntar, por isso que é incondicional. Eu não pergunto para você o motivo pelo qual você está desistindo e saindo do curso. Eu te devolvo 100% daquilo que você pagou para mim. Porque eu quero que você seja o consultor. Se você não quer ser o consultor, eu também não quero seu dinheiro. Tranquilo? Bom, se você acha que 30 dias é pouco, tem mais um outro negócio que a gente faz também, que é uma outra... Olha, pode ser que 30 dias seja muito pouco tempo. Tá bom, então, você quer assistir o curso inteiro, aí eu tenho um outro tipo de garantia, que é uma garantia que eu chamo de garantia condicional. Essa garantia, o código interno dela é 90-90-500. Vou te explicar o que ela é. O que é isso? É uma garantia que é o seguinte: se você provar para mim, depois de 90 dias, você provar para mim que você fez todas as aulas, que você fez os exercícios dos módulos, fez os exercícios, você foi lá no cliente, aplicou, papapá, beleza, elaborou proposta de venda, fez lá uma proposta para o seu cliente, alguma proposta para o seu cliente, e você, mesmo assim, com tudo o que você aprendeu, você não conseguiu fechar pelo menos um negócio na sua rota como um todo, você conseguir provar para mim isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar para você uma consultoria de 1 hora, onde a gente vai então entender o que é que você pode estar fazendo de errado no processo. Comigo, diretamente. Vamos fazer uma reunião, eu e você, e nós vamos sentar para entender passo a passo o que você está fazendo de errado. E aí nós vamos estabelecer o seguinte: mais 90 dias. Se em mais 90 dias você não conseguir novamente implementar e não conseguir novamente ter o resultado que a gente está falando que você vai ter, de realizar uma venda de mais alto valor, eu vou fazer o seguinte: além de devolver a sua inscrição, eu ainda te dou mais R$500 do meu bolso. Porque assim, ó, eu não consegui até hoje usar essa garantia. Não tem possibilidade. Então, mas eu estou oferecendo aqui. Você pode até registrar se você quiser, printar a tela, se quiser gravar com o celular o que eu estou falando agora, porque isso aqui a gente cumpre, né? Tudo que a gente faz aqui nessa oferta, a gente cumpre. Então, não tem risco de você ter prejuízo conosco. Bom, eu já te passei então
todo o checklist, tudo que você precisa fazer para se transformar num verdadeiro consultor de PDV e alcançar o faturamento e o comissionamento que você deseja. A gente vai iniciar hoje, então, né, a distribuição aí das aulas do módulo 1. Eu já falei para você sobre todos os módulos, eu já falei para você todas as entregas que o curso vai ter, já falei para você do bônus, né? Já falei. Bom, então, meus amigos, minhas amigas, eu não tenho muito mais o que dizer. Aqui embaixo da tela, se você não está vendo a tela, dá um refresh aí rapidinho que você vai ver ali aqui embaixo um botão. Ele está escrito assim, quero me transformar em um consultor de PDV. Você vai clicar nesse botão e vai lá para a página da PagSeguro. E lá você vai ter lá as opções de pagamento. Você vai ter boleto à vista ou então você vai ter cartão de crédito, aí todas as parcelas de à vista até 12 vezes. Tá? Você tem ainda a possibilidade de, se você quiser fazer o pagamento com Pix, você pode chamar o suporte, que também tem um botãozinho aqui logo abaixo, um botão de suporte, clica nesse botão e aí você vai receber depois a codificação para você fazer a transferência via Pix. O importante é só não esquecer de mandar depois o comprovante para que a gente possa então fazer a validação da sua entrada. Se você fizer pagamento do cartão, a operadora fez o processo de pagamento lá do seu cartão, imediatamente você já cai lá dentro da plataforma para você poder assistir às aulas que você está aí buscando do módulo 1. Gente, eu passei para vocês o máximo que eu consegui hoje, né, nesse espaço de tempo curto. Você agora tem as escolhas aí para você tomar. Você tem 3, né? 3 escolhas você tem. Você tem a primeira, a escolha é ignorar tudo isso que eu estou falando aqui. Deixar, não, tudo bem, o mercado está concorrido mesmo, mas deixa quieto, eu vou tocar desse jeito que eu estou fazendo aqui mesmo, né? Deixa quieto que eu vou encontrar os meus caminhos, né, sozinho, e esquecer de tudo isso que a gente falou. Esperar que alguma coisa mude, a natureza conspire para que alguma coisa mude aí no seu território. A segunda alternativa é você escolher aprender, sim. Opa, fiquei sensibilizado, vou buscar aprender. Mas é buscar o conhecimento solto, né? Buscar aí nos canais do YouTube. Você encontra, sim, realmente muita coisa aí no YouTube, mas tudo desordenado e sem sincronicidade e, acima de tudo, sem uma didática, que é o ponto mais importante. E um outro elemento mais importante ainda, né? Você tem muito material, mas muito pouco material aborda venda externa, porque nós temos a danada da loja no meio do nosso caminho. Então, a segunda alternativa é você fazer sozinho. E a terceira é vir comigo. É vir aqui comigo, eu vou pegar na sua mão e nós vamos junto, né, nadando junto aí nesse caminho todo, eu vou te conduzir por todo o processo. Eu cheguei a resultados fantásticos na minha época, quando estava como um vendedor, e agora eu estou fazendo isso já com mais de 600 pessoas. Nós temos um lote grande de pessoas entrando agora, uma quantidade grande de pessoas entrando agora a partir de um outro projeto que a gente fechou. A gente vai entrar com mais 400 alunos de uma única vez. Então, um grupo muito grande de pessoas. E a gente está abrindo aqui agora uma turma aberta. Essa turma aberta nós não temos data. A primeira foi em janeiro, agora em abril nós não temos ideia de quando vamos fazer a próxima, porque agora eu tenho um calendário com um corporativo bem pesado. Então, eu vou estar contigo. Eu vou estar te apoiando, eu vou estar disponível e eu estou ali junto contigo para te conduzir nessa parada. Tá bom? O curso Alta Performance é para você que quer mudança imediata nos resultados de forma assertiva, não ficar titubeando, né? A ideia é essa. É um método que vai te levar para o resultado muito mais rapidamente. Então agora, você já sabe, eu vou acompanhar direitinho todo o processo, eu vou ficar do seu lado, e aí o investimento que você vai ter disso, 12 parcelinhas de R$ 99,70 ou então R$ 997 à vista. Então você pode clicar no botão aqui embaixo, fazer a sua inscrição agora mesmo, e aí a gente vai se ver junto já no dia 12, na abertura dessa turma aí que vai começar. Eu vou ficar mais um pouco, se você quiser colocar alguma dúvida aqui no chat do YouTube, pra gente ir tirando aqui, eu vou ficar mais um pouquinho, se tiver pergunta, se não tiver também a gente encerra sem problema nenhum. No mais, gente, eu agradeço muito de coração, vocês que ficaram comigo até esse horário, muito bom estar com vocês, muito bom poder falar sobre o curso Alta Performance para vocês, eu fico muito feliz, né, e provavelmente mais gente agora, daqui para frente, vão ouvir também, e eu fico muito feliz, sucesso para vocês, e espero que vocês estejam comigo a partir já de hoje à noite e no próximo encontro, na terça-feira, dia 12. Um grande abraço!